Olá, paz do Senhor para você que nos acompanha. Eu gostaria de iniciar perguntando aos jovens que estão aqui nesse momento com a gente, quem aqui está esperando no Senhor, no famoso Salmo 40? Amém. Olha aí, eu tô todo mundo esperando, tá todo mundo bem, não é? Preparando aí, se preparando para o grande dia. Um grande dia, é isso aí. E a gente hoje vai conversar sobre o tempo de espera, sobre crescer e se preparar enquanto não chega o grande dia. E vem com a gente que o Espaço Jovem já está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. A gente vive uma geração que fala muito sobre relacionamentos, sobre casar, namorar, achar a pessoa certa, essa é a fala. Mas pouco se conversa sobre o tempo de espera e enquanto o grande dia não chega, Deus quer que a gente vá crescendo, amadurecendo, aprendendo, a gente aprender a ser completo nele. Hoje no Espaço Jovem a gente quer refletir um pouco sobre o tema Enquanto não chega o grande dia. Nós vamos conversar sobre a solteirice e o autoconhecimento e o preparo emocional e espiritual antes de viver um relacionamento. Porque o tempo de espera também é tempo de propósito. É isso aí. E para essa conversa de hoje a gente vai receber o evangelista Rafael Ferraz e sua esposa, a irmã Nívia Rafaela. A Pai do Senhor, evangelista, Pai do Senhor, irmã Nívia. Pai do Senhor, presbítero André, Pai do Senhor, irmã Camila. É um prazer poder estar aqui para a gente poder compartilhar, né, as experiências. E eu acredito que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Irmã Nívia, né? Amém, queridos. É uma bênção estar aqui nesse lugar, compartilhando e aprendendo também, por que não, né? Isso aí. No louvor nós estamos recebendo a dupla Jonatas e Keila do Cast da Berea Music. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glória a Deus. E aqui na arquibancada não pode faltar, né? Os nossos queridos jovens. Estamos aqui com representações da área 21, onde estão os jovens da área 21. Amém, também estão animados. E também os jovens da área 67? Amém. Amém, glória a Deus. Também queremos já estender nossa saudação aos coordenadores, o evangelista Jaziel Marques e o evangelista Mauro Aguiar. É isso aí, a gente já vai começar a nossa conversa aqui, né? O evangelista Rafael Ferraz já conhece aqui o programa, a Manívia está vindo pela primeira vez, é isso, Manívia? Sim. Pronto. Mas se o evangelista Rafael veio, a senhora veio junto também, né? Nas outras vezes. São um só, já que a gente já vai falar sobre relacionamentos hoje, né? E a gente queria já falar sobre essa fase da solteirice, evangelista Rafael. Eu não sei se o senhor lembra desse passado aí, lógico, da sua vida. Não é muito distante, não, né? E muitas vezes é vista como um tempo de espera, né? Como é que a Bíblia ela nos aconselha a passar sobre isso? E a gente queria ouvir também o testemunho de vocês, pessoal. Assim, como é que foi passar por essa fase? O que é que vocês fizeram? O que é que foi... Assim, o que é que vocês... Qual a dica que vocês dão pro pessoal que está nessa prova? Nesse período. Muito bem. Eu, como um bom cavalheiro, né, vou pedir para ela começar a fala e depois eu concluo. E Manívia começa aí dando o relato, depois a gente completa. A solteirice é um período não de solidão, mas podemos dizer de crescimento. É onde a gente teve bastante tempo, não é, amor? De crescer em várias áreas da vida. Emocional, física, espiritual e intelectual. É onde a gente tem mais tempo, podemos dizer, porque não temos tantos compromissos como é na vida de casados, né? As responsabilidades são diferentes e no período enquanto a gente é solteiro, a gente tem essa disponibilidade de se dedicar mais aos estudos, por exemplo, que está atrelado à área intelectual. Procurar saber como a gente se vê no futuro, qual a profissão que a gente se vê no futuro. E dentro das áreas que a gente cresce, por exemplo, a emocional, eu penso que também é uma área muito importante, porque se eu não me conheço, se eu não sei os meus gostos, o que eu gosto de fazer, aquilo que eu pretendo no futuro, vai ficar difícil encontrar alguém se nem eu mesma me conheço. Mas é um período que a gente também pode buscar a Deus com mais intensidade,
quando na vida de casado, que é muito bom, não tenham medo de casar, somos casados, vamos completar 10 anos e temos 3 lindas filhas, é uma bênção. Agora o tempo precisa ser mais dividido. E eu me lembro que na minha adolescência e juventude, o domingo, por exemplo, a gente estava da consagração ao culto da noite. E depois de casado, que a gente tem filhos, a gente se dedica sim na obra do Senhor. Mas aí a gente precisa dividir o tempo com as outras responsabilidades que sobrevêm. E a gente precisa também basear o ponto de partida, não é, da vida, seja ela de namoro, noivado ou casamento, do que diz a Bíblia, né? Tudo tem o seu tempo. E quando a gente vive essas fases, eu lembro que a gente gravou aqui, não sei se o senhor lembra, um programa falando sobre ciclos, não é? Sim. Então, para que um comece, o outro tem que terminar. Então, para eu dar início ao ciclo do namoro, por exemplo, eu tenho que primeiro, como falou a irmã Nívia, estar pronto para esse momento. Cumprir o tempo, não é? A gente não precisa adiantar as coisas, a gente precisa viver cada uma dentro do propósito que Deus tem reservado para cada um de nós. E aí, a gente vai, dentro dessa perspectiva, conseguir adquirir experiência, conseguir, como ela disse, ver o que pode ou não, aquilo que vai agregar, que não vai agregar. Eu acho que tudo, ele deve ser muito bem, na questão do relacionamento, deve ser muito bem ponderado, muito bem observado, porque são decisões que são tomadas ou que serão tomadas, que elas refletirão para toda a nossa vida. Então a gente não pode se dar ao prazer de ficar queimando essas etapas, de ficar queimando as escolhas, de dizer assim, não, se não der certo, eu vou tentar novamente. Acho que traz um desgaste físico, traz o desgaste emocional e também o desgaste espiritual, que não pode ser levado em menos consideração do que isso, né? do que os demais. Então, tudo tem que cumprir o tempo, né? O tempo, na verdade, seguir o rito para que as coisas aconteçam de forma natural e no final tudo dê certo em nome de Jesus. Inclusive, Paulo diz aos Coríntios que o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? E o casado de agradar a sua esposa. A sua esposa. A esposa. Eu me lembro que quando o presbítero André, quando eu era antes de casar, não é? Eu sempre gostei muito de estar na igreja, né? Sempre gostei muito de estar na igreja. Então, eu me lembro que quando chegou perto do casamento, o coordenador da época disse, olha, você gosta muito de estar em culto, né? Eu vejo você em culto de oração, eu vejo você em todos os trabalhos que tem, você está muito presente. Agora, depois que você casa, você procura administrar melhor esse tempo. E eu acho que no meu período de solteiro, a solteirice, que é tão temida por muita gente, eu acho que é uma oportunidade, na verdade, de você estruturar a sua vida materialmente falando e muito mais a sua vida espiritual. Não é? A gente não pode deixar de estruturar a vida no sentido de ensino, de estudo, de formação, mas também na vida espiritual. Quando eu casei, eu senti de fato a dificuldade, assim, a mudança, né, do dia a dia, de você estar... Eu chegava do trabalho, não tinha nenhum problema. Eu chegava do trabalho, trocava de roupa, entrava no carro, ia para o culto, ia para qualquer lugar, não tinha nenhuma dificuldade. Depois que você casa, como trabalhava eu e trabalhava ela, aí tinha dia que ela chegava só o pó. Aí eu dizia, eu tô querendo ir para a igreja hoje, mas ela tava lá, dizia, então fica em casa. Mas eu queria ir. Mas aí você agora não pensa mais por si, né? Você tem que pensar agora por si e pela pessoa que Deus lhe deu para você casar. Então, aí fui começar a pedir a Deus sabedoria para administrar novamente o tempo. Buscar o equilíbrio, né? Exatamente, esse novo ciclo, né, que se iniciou. Então, voltando para a fala, eu acho que é interessante a gente estruturar as etapas, deixar todas elas bem estruturadas. Antes de namorar, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu tenho, qual é a minha prospecção para o futuro. É essa. Então, hoje, enquanto eu estou solteiro, né, eu não vou deixar ninguém me chamar de titio nem de titia, não, porque estou solteira há 25 anos, há 40 anos, não vou deixar ninguém me chamar de titio ou titia, não. Eu estou estruturando a minha vida para, quando chegar o tempo do casamento, do noivado e do casamento, tá tudo certo em nome de Jesus. Inclusive, já pegando um gancho nessa sua fala, por que é importante a gente crescer emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, antes do relacionamento? Tem uma fala interessante que eu acho que... Vamos primeiro ver a questão física, não é? Qual é a estrutura física que um adolescente tem para namorar?
Esse é um ponto sensível nosso e da sociedade, né? O adolescente não tem estrutura física para desenvolver um namoro e esse namoro avançar para as etapas seguintes. Qual é a estrutura emocional que um adolescente tem para namorar? Então, eu não estou aqui querendo dizer que não tenha adolescentes maduros. Tenha, mas a ponto de contrair um casamento, de estruturar uma família, eu acho que aí a gente precisa rever. E a questão do emocional é porque a vida a dois, os casados que estão aqui vão concordar comigo, que ela é uma delícia, é uma maravilha. Agora, os contratempos dela são intensos, são pesados, as responsabilidades do casamento, elas são muito fortes. Então, se você não tem estrutura emocional para suportar um dia ruim, não é? E aí você pode desabar na primeira dificuldade que você enfrentar dentro do casamento. Então, é necessário esse preparo físico, que o preparo físico é deixar que o corpo cumpra o seu tempo e se forme para o casamento, não é? Não se trata de academia, não se trata de crossfit, nem de caminhada. Se trata do corpo atingir o seu tempo para aquele momento, não é? E a questão emocional, ela é justamente, ela na verdade segue o mesmo rito do preparo físico. A mente precisa estar pronta para as responsabilidades da vida a dois, não é? A gente não precisa queimar essas etapas para ir depois estar sofrendo, porque quando a gente não se prepara psicologicamente e emocionalmente para o casamento, a gente sobrecarrega outras pessoas que não deveriam estar recebendo essa carga que é nossa, entendeu? Então tem essa dificuldade. Às vezes uma pessoa que não tem estrutura emocional resolve casar, aí vamos citar aqui um exemplo, né, bem prático, aí casou, os dois foram trabalhar, porque geralmente hoje a sociedade está nesse ritmo, né, trabalha ele, trabalha ela, o que eu não vejo nenhum problema desde que cada um cumpra muito bem o seu papel dentro de casa. Mas assim, quando aí sai os dois para trabalhar de manhã, chegam os dois praticamente no mesmo horário. Ele, quando chegar, vai querer o prato de papa dele feito lá. Só que a pia tá cheia de prato, entendeu? Ele vai querer comer, ele vai querer que alguma coisa seja feita, ela vai querer também que a ajuda seja recebida. E se não houver uma estrutura emocional para administrar essa situação, ele vai entrar em casa dizendo, não, você tem que fazer, ela vai dizer, não, porque você não me ajuda, e aí começa o conflito, entendeu? Então, esse preparo emocional, ele é extremamente essencial para que o casamento, que se imagina, ele possa acontecer dentro do padrão. Não precisa ser perfeito, precisa ser saudável, né? E quando a gente fala de ser saudável, a gente precisa pensar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz, analisar a nossa própria vida. Às vezes, a gente tratando até da área física mesmo, passa a maior parte do tempo, por exemplo, no celular, não tem um sono adequado, aí tem um dia estressante, aí já vai abalar as suas emoções, uma pessoa irritada, uma pessoa desequilibrada. Então, o relacionamento são duas pessoas saudáveis, não perfeitas, mas saudáveis, que vão enfrentar as dificuldades, os desafios juntos. E se você não tem essa saúde, vai ficar difícil as atividades que vão receber após o matrimônio. Só uma falazinha dentro dessa questão da saúde emocional, né? A gente percebe que, por exemplo, pessoas que sofreram enquanto eram adolescentes, talvez, jovens, e que não foram bem criadas ou viveram em um ambiente familiar desgastante, elas tendem a trazer esses mesmos problemas para o relacionamento que elas vão contrair. E aí, qual é a orientação? É que esses traumas sejam curados primeiro para que você possa adquirir para adquirir um relacionamento. Por quê? Você já pensou se você sai, vamos supor que talvez essa seja a realidade de algumas famílias, né? Você vive dentro de um lar onde você percebe que a conturbação, a inquietação, a hostilidade, ela é presente e é diária dentro daquele ambiente familiar. Então, um jovem, adolescente que cresce num ambiente desse, ele tende muito a copiar aquilo que ele vivenciou a vida toda. E aí, qual é o problema? É que eu preciso ter saúde emocional para entender que aquele ambiente era um ambiente hostil e que eu não preciso levá-lo para o meu relacionamento. E esse é um grande problema, porque alguns meninos e meninas, quando vão casar, dizem assim, mas a minha casa era assim.
Com os meus pais eram assim. Então a gente percebe que dentro disso aí tem alguns traumazinhos que não foram tratados, que não foram observados, e isso gera a instabilidade emocional. E essa instabilidade não é bom para ninguém, nem é bom para você que está vivendo ela, nem para a pessoa que você pretende contrair um relacionamento. Então, essa situação da saúde emocional parece que não, mas ela é algo extremamente necessário. Só, não sei se eu tenho tempo ainda, mas bem rapidinho, eu não cresci naquele modelo de família padrão. Não é? Qual o modelo de família padrão? O pai, a mãe e os filhos todos criados ali. Eu cresci num ambiente onde quem criou a gente foi o meu avô e a minha avó com os meus tios. E dentro do contexto familiar que eu vivi, a gente não tinha uma referência de dizer assim, esse casamento aqui é o casamento que eu quero copiar. Pelo contrário, o que eu digo sempre a Nívia, era um ambiente de tio que mudava de namorada toda semana e que chegava com uma semana com a namorada em casa. O meu avô era um homem muito da vida rural, não tinha aquela polidez, era uma pessoa rude, um grande homem, mas era uma pessoa que não tinha cultura, entendeu? Então, o ambiente era esse. Quando eu fui me entendendo por gente e querendo casar, querendo construir uma família, eu comecei a pedir a Deus para que Ele tirasse de mim todas essas imagens, para que eu não levasse nada disso para o meu casamento. Eu não queria que nada daquela situação que eu vivi a minha vida toda, e olhe que não foram alguns dias, né? Eu casei, louvado seja o meu Senhor Jesus, com 30 anos de idade, né? Então foram 30 anos vivendo desse ambiente. E aí, para muita gente, poderia dizer o seguinte, então, o que foi que ficou disso? Diante de Deus que está aqui e a minha esposa que está aqui do meu lado, eu não trouxe nada desse modelo. Eu pedi a Deus que me instruísse em tudo, porque eu queria ser um pai decente, eu queria ser um amigo da minha esposa decente, eu queria ser um marido decente, um dono de casa decente, não é, que atendesse os padrões da palavra e que atendesse os padrões da sociedade também. Então, eu pedi a Deus para que Ele sempre, até meu irmão, né, mais novo e alguns familiares meus dizem que eu sou meio, desligado com essas coisas, porque eu não deixo que muita coisa, o que eu quero, né, o que eu acho que vai ser bom para mim, eu permito que uma janelinha na minha mente abra e essa coisa entre. E aquilo que não me faz bem, eu já pedi a Deus que bloqueasse. E Deus me ajudou, tem me ajudado. E aquilo que não me faz bem, desde muito novo que eu sou assim, né? Não permito que muita coisa que não me agregue, que não me ajude, que não me eleve, que não me faça ir para frente, eu não permito que muita coisa entre não. Isso até no campo das amizades. Quando é uma amizade aquela amizade tóxica, né? Difícil, ruim, eu digo, a gente fala, a gente conversa, a gente se relaciona bem com todo mundo, mas o ciclo, ele é muito peculiar, não é? Então, na vida, eu preciso dizer aos jovens que estão aqui, aos que estão assistindo o Espaço Jovem dessa noite, que se você vive ou viveu em um ambiente como esse, e se esse ambiente lhe causou traumas, dificuldades, sequelas, manchas, nódoas, peça a Deus que esses problemas sejam sanados antes que você venha para a sua vida e construir a família que Deus quer lhe dar. Porque aí você vai ter uma família abençoada, sua vida vai ser abençoada e qualquer que seja a dificuldade que surja no caminho, a graça de Deus vai estar presente e vai ajudar vocês a vencer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Já tem pergunta aqui com o Ítalo, da área 21, onde está o irmão Ítalo? É que Senhor. Amém. Eu gostaria de saber, de acordo com os princípios bíblicos e de acordo com o padrão bíblico, né? O que é o namoro cristão e qual a sua finalidade? Boa pergunta, né? Boa pergunta, né? Veja só, a Bíblia, lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, a partir do versículo 18, a Bíblia diz que o Senhor disse assim a Adão, você vai colocar o nome em todas as coisas, não foi isso que Deus disse a ele? E a Bíblia diz que em tudo que Adão colocou o nome é o que permanece. Só que quando Deus viu que Adão acabou de colocar o nome em tudo, aí a Bíblia diz que olhou para ele e percebeu que ele estava só. Aí Deus disse, não é bom que ele esteja só. Vou fazer para ele uma adjuntora, uma companheira, alguém para que esteja ao seu lado, para que lhe ajude. E aí o texto diz mais na frente, parece que é o versículo 24, que diz assim, portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Esse mesmo texto repete-se lá na carta aos Efésios, capítulo 5, e o versículo 25, se não me falha a memória. 30 parece, se não me falha a memória.
mas a leitura correta, a leitura desse texto é do versículo 22 ao versículo 30. Então, o que é que a gente entende, meu amado jovem? É que Deus, quando instituiu a família, instituiu justamente para que o homem não vivesse só, não é? Nunca foi do interesse de Deus que o homem ficasse só. E a finalidade do namoro é justamente essa fase de conhecimento para aquilo que se pretende mais na frente. Então, o namoro, além de ser aquela fase de você estar ali namorando, paquerando, né? Aquele negocinho de piscar de olho, leva uma caixinha de chocolate, leva um bizinho, sei lá, né? Uma flor, uma pampolazinha para entregar ela. Mas aí, além de todo esse romantismo que cerca essa fase inicial, existe a sua seriedade para a fase seguinte. Então, a intenção, o padrão bíblico para o namoro é o padrão do conhecimento, não é? É de você conhecer. O namoro não abre concessões que são inerentes do casamento. O namoro é uma fase em que você vai ter a oportunidade de saber se aquela pessoa ali é a pessoa que combina com aquilo que você pretende para o resto da sua vida. O namoro é uma passagem, né? É uma passagem. Você não chega no momento de passagem e cumpre aquilo que você vai fazer no final. A passagem é passagem. Passagem é passagem. E aí, para então você chegar lá no fim. Né? Cumpra-se o que está na passagem. Exatamente. Vá lá devagarinho. E eu acho que essa fase do namoro é justamente para isso, né? Você observar se ela atende ao seu padrão, né? E assim eu vou comentar na fase do namoro ainda, né? Cuidado com esses meninos e meninas que são muito diferentes daquilo que você imagina. Deixa eu tentar ser mais claro. Você que é menina e namora com um rapaz que hoje ele já grita com você, ele já lhe trata mal, ele já é ignorante com você, eu tenho que dizer a você que tem tudo para que esse namoro não dê certo. Isso. Se você namora com uma menina que ela acorda de meio-dia, que ela não coloca até a água do café, ela queima. Você vai esperar o quê de um casamento de uma pessoa como essa? Então, se você ama ela de verdade, prepare ela, convide ela para a realidade daquilo que vocês imaginam para o futuro, não é? Não é obrigado a acabar o namoro. Tem coisas que você consegue ainda no namoro corrigir, conciliar. E tem coisa que você consegue dizer assim, não, isso aqui eu consigo conviver com ela, né? Eu consigo viver com esse defeito que ela tem, com esse problema. Agora tem coisa que realmente você não vai conseguir conviver. Então o que você não conseguir conviver é orar e dizer assim, Jesus, o Senhor melhora, ou então me mostra como é que eu vou fazer para resolver esse problema. Entendeu? E é interessante ressaltar também que o diálogo do namoro não precisa, não é nem que precise, ele não deve ser feito aleatoriamente. Vamos conversar. A igreja estava bem decorada hoje. Tudo isso é importante, mas a gente precisa ter objetivo, procurar entender o que é que eu quero descobrir dele. Eu quero descobrir se ele trabalha, se ele gosta de estudar. Faz os projetos. Como ele se vê na igreja no futuro. O que é que ele está fazendo hoje, o que eu estou enxergando hoje, o que eu posso arrancar dele através do diálogo com o que ele pensa para o futuro e em todas as áreas da vida. Né? Porque, por incrível que pareça, amor não coloca a mesa. Bom, é verdade? Eu digo às minhas meninas direto, que elas são pequenininhas ainda, mas eu estava orando para Jesus voltar e elas não precisassem se casar. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que eu tenho que casar pelo menos uma. Mas eu digo assim, olha, vocês têm que ver se a pessoa, quando vocês se derem a isso, mas irmãs, elas são muito novas, você já fala com elas sobre isso. Não, e é justamente essa a minha função como pai. Não é negar delas a realidade da vida, porque a vida está aí, ela precisa seguir o seu curso natural. Então, às vezes, na brincadeira delas, assim, tem uma pequenininha que é Cecília, né? Cecília gosta muito de perturbar, assim, papai, quando é que vai chegar a hora de a gente arrumar um namorado? Ela perturba muito, ela gosta de brincar. E o que é que eu digo? Ela digo, olha, quando vocês forem namorar, vejam se a pessoa é aquilo que vocês imaginam. E eu digo até perturbando ela, digo assim a ela, nada menos do que o pai de vocês. Entendeu? Tem que ser do pai de vocês pra frente. Porque já pensou, eu sou pai, o presbítero André é pai, o nosso amado irmão, o cantor Jonatas também é pai. E acredito que tem mais pais aqui, né? Os nossos amados irmãos da produção também. E qual é a preocupação da gente? A gente se desgasta tanto para educar, não é? A gente se desgasta tanto para ensinar, para mostrar, para instruir, e de repente você vê que por falta de
paciência, de espera e tal, a pessoa se dedica por outra pessoa que não atende o perfil. É por isso que a Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. E esse jugo desigual não diz respeito apenas à questão material, de formação, não. Isso envolve muito mais a questão espiritual. Imagine você namorar com uma menina que você gosta de estar na igreja ali. Você gosta de ir para os cultos, você gosta de sair no evangelismo, você gosta da escola dominical, você gosta de todas as atividades que abrangem, que cobrem aquele ambiente de igreja. E você vai namorar justamente com uma pessoa que é o inverso disso. Se você tem a oportunidade de convidá-la para o seu mundo e se ela aceita isso de bom grado, amém. Mas se ela não aceita, amado, chegar no domingo, você vai dizer assim: eu vou pro culto, às vezes vou assistir o não sei o que aí que tá passando, não vou nem dar ibope nenhum. Vou assistir não sei o que tá passando na televisão, vou ficar em casa vendo uma série, vou cuidar dos afazeres que amanhã tem atividade do trabalho, tem a atividade da faculdade, e aí... Existe julgo desigual até dentro mesmo. E a gente vai continuar com o aconselhamento. A gente vai pro intervalo agora, mas a gente vai continuar. O aconselhamento tá muito bom, isso aí o pessoal precisa ouvir, né? Isso aí, antes do intervalo, a gente vai de louvor com a dupla aqui, o irmão Jonatas e a irmã Keila. Vamos louvar? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempo parado. Mas sabe por que eu não desisto? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É isso aí, estamos de volta com o Espaço Jovem. O papo tá muito bom. Hoje a gente está aprendendo um pouco sobre viver com propósito enquanto o grande dia não chega. Além do mais, a solteirice não é um tempo de solidão, mas é de preparação. E é nessa fase que Deus molda o nosso caráter, nos ensina a amar da forma certa e etc, né? Então a gente já vai continuar a nossa pergunta aqui, o nosso bloco anterior terminando com o evangelista Rafael já dando alguns conselhos, algumas orientações sobre como se portar e tudo mais, como observar. E aí, se a gente passar para a fase já do relacionamento, sei lá, contraiu o relacionamento, começou a namorar, né? Noivou e tudo mais, tal. Quais são os erros mais comuns que existem dos jovens, né, nesse relacionamento? O evangelista Rafael, irmã Lívia. Primeiro momento, passa a fala para ela, depois... A falta de diálogo. As pessoas... Já foi logo direto, assim, porque é tão comum, falta né? De diálogo. Na hora. Porque o diálogo a gente consegue extrair o que está dentro do coração do outro, não é? E quando a gente se pergunta uma vez, é possível que a pessoa ainda possa maquiar sua resposta, não é? Mas ao passar dos dias, você vai conversando, você vai comparando o que está sendo tratado com o que a pessoa de fato faz, a observância às situações, não é? A questão de como a pessoa trata os seus familiares, seu pai, sua mãe, a convivência na igreja. Se é uma pessoa que vive a falar coisas indecentes, como é que vai ser a minha convivência com uma pessoa dessa natureza? Então, é algo que precisa ser visto e praticado.
Eu vou a questão do diálogo. Vou pegar um gancho que a senhora está falando. A gente tem mais ou menos o mesmo tempo de casados. E eu vou perguntar a vocês, né, como é que é hoje essa questão do diálogo, porque todo chá que eu vou, que diz assim, conselho para a noiva, eu falo, conversa. Só que eu me deparei com uma moça que está para iniciar um relacionamento e eu disse assim, como é que vocês conversam? Porque na igreja da gente existe o namoro e existe a oração antes do namoro, né? Existe uma oração antes do namoro. Que também tem uma conversa, né? Como é que vocês conversam quando vocês estão nessa oração? Porque eu disse assim, vocês falam sobre o que é que vocês querem para a vida? Vocês falam sobre ter filhos? Qual curso que vocês querem seguir? Vocês vão trabalhar? Como é que vai ser? E ela disse, a gente conversa por onde? Ela, pelo WhatsApp, por áudio. Manda um áudio e o outro responde. Eu disse, então, não, né? Vamos conversar mesmo, porque na conversa é onde a gente vê a expressão facial. Isso. O que aquela pessoa quis dizer, foi aquilo mesmo, a entonação, né? Uma conversa digitada, ela não Até expressa o que... As mãos. Às vezes bota um caixa alta, tá gritando comigo? Não tá gritando, às vezes deu errado lá e a mensagem foi em caixa alta. Então, eu acho que essa conversa face a face mesmo, né? Não substitui a tecnologia ainda não consegue trazer o que... É interessante convive, essa fala da senhora, irmã Camila, porque é aquela frase que muitas pessoas usaram até para paquerar mesmo, dizer assim, um olhar fala mais do que 1000 palavras. Às vezes você tá romântico hoje. A gente precisa entender que esse contato visual, né, ele vale mais do que 1000 mensagens de WhatsApp. Porque na mensagem do WhatsApp eu posso pegar o telefone aqui, digitar e a minha mente tá pensando em outra coisa, mas eu vou ali digitar. Eu posso jogar no chat GPT, ele produz para mim. Produz uma declaração, né? Um texto romântico para esse dia fabuloso. Eu quero mandar para minha pretência. Aí vai lá para aí manda o chat GPT, vai lá e eita, aí faz alguma correçãozinha ali e tal, pai, e manda. Mas aí quando você está conversando com a pessoa, senta lá no terraço da casa, com a luz acesa, né? E pede aquele pedacinho de bolo. Se tiver, se não tiver, come uma bolachinha, Vitarella mesmo que tiver lá. E come. E aí vai conversando. Fulana, o que é que tu pensa do futuro? Fulano, o que é que tu queres do futuro? Não sei. Uma pessoa com 20 anos e não sabe o que quer do futuro, o que ela planeja para o futuro, ela precisa, não é, adiantar para que o tempo... Repensar, né? Exatamente. A vida dela, né? Repensar, porque nessa fase você já deve estar o quê? Pelo menos aí no segundo período da faculdade, né? Com 20 anos... Já deveria, né? Já deveria estar. Então, é uma necessidade, o diálogo é algo que ele é fundamental não só no começo, mas no meio, durante e até que Jesus volte. O diálogo é algo extremamente necessário. E isso me permite abrir mais o leque. Nós estamos falando aqui de relacionamentos, namoro, noivado, casamento, coisas do tipo. Mas em casa, com pais, com os pais, com os amigos, com aquelas pessoas que são do nosso ciclo, o diálogo, ele derruba barreiras, né? O diálogo, ele abre caminhos. Ele é uma coisa terrível, porque é algo muito bom, né, você conversar. Às vezes a gente tá, mesmo na correria da gente, uma coisa que a gente não abre mão é da mesa, né? Eu digo que para mim o meu lugar mais especial da minha casa é quando eu tô com a minha família, sentado com ela e com as nossas filhas, e a gente conversa de assuntos aleatórios. A pequenininha Cecília, um dia desse, eu acordei meio estressado, né, que eu tinha um bocado de coisa para fazer, o dia tava bem apertado, um dia de sábado. Aí eu disse, bora, todo mundo acorda, quer tomar café, tem um ciclo de oração infantil e tal. Ela sentou, pra ela acordar é uma luta, é um processo, tá entendendo? Aí ela acordou e tal, e sentou na cadeirinha dela lá e disse, Cecília, já que tu acordasse mais animadinha, tu vai orar. Aí ela botou a mãozinha assim e disse, Papai do céu, te agradeço pela noite, te agradeço pela comidinha, e Papai do céu, dá pro senhor acalmar o meu pai aí, que ele tá meio aperreado hoje. Mas a gente começou a conversar com ela, a Nívia perguntou assim, alô Cecília, por que tu disse pra teu pai, pra Jesus acalmar teu pai? Porque papai hoje acordou meio, não sei, meio aperreado. Mas a gente conversa, a gente brinca, a mesa ali pra gente é sagrado, a gente não abre mão. Quando a gente tá em casa,
na noite para jantar, para tomar café da manhã, para o almoço, a gente sempre tá ali conversando e às vezes elas vão falar, a gente pensa que vai ser alguma coisa séria da mente dela e sair. Não porque a minha Moana tá com o cabelo assanhado, não porque a minha Barbie quebrou a perna, porque a sua neta tá dando dor de cabeça. Qual é a minha neta? Disse aquela Barbie do cabelo. Mas a gente fala de coisa séria também. Eu entro no mundo delas e convido elas para o meu mundo, para o nosso mundo. Qual é o nosso mundo? É o mundo da vida séria, é o mundo da igreja, é o mundo de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, isso é diálogo, né? A gente conversa de tudo dentro da nossa casa, porque eu acho que a conversa ela é libertadora. Ela traz para você esclarecimentos, diminui dúvidas, entendeu? Então, é sim, sem sombra de dúvidas. Diga-se de passagem, o diálogo é tão importante que ele evita não só esses problemas futuros, porque ele você vai dividir os planos, os projetos, etc. Mas evita problemas no presente também. Os excessos que o namoro pode ocasionalmente, né, oferecer, etc. Né? Situações que ocorrem dentro do namoro que não seriam para ocorrer naquele momento. Então, quando você se dá ao diálogo, quando você se dá à conversa, você não tem tempo para cometer os excessos, digamos assim. Pronto, aí eu vou ser mais claro na fala do senhor, que o senhor não está querendo usar muito essa fala. Então vamos ser claros. O diálogo evita que o desejo carnal da juventude, ele aflore além do que deve aflorar. Perfeitamente. Entendeu? Ele apareça além do que deve aparecer. Porque na conversa você vai entender qual é a real intenção daquela pessoa. E os limites também. Entendeu? Se ela tem limites ou se ela não tem. Exato. Entendeu? Se uma pessoa que você namora, ela não tem limites e esses limites dela não são ponderados pela palavra, é um risco que você resolve correr. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser visto justamente nessa parte de preparo. E ainda gostaria de acrescentar a questão que, às vezes, no meio familiar, existem pessoas que têm dificuldade de ter uma referência. E na igreja, uma liderança, sempre tem alguém a qual a gente pode espelhar. Não vai ser perfeito, mas com certeza tem algo que você admira. Tem alguém saudável. Não é? Alguém saudável que a gente pode absorver algo. E é muito importante a gente se aproximar dos nossos líderes, de alguém que a gente sinta a confiança e perguntar: como foi que a senhora escolheu? Como foi que chegou a esse ponto? Eu li um livro sobre maternidade que a autora falava sobre a importância de você conversar com alguém que passou por aquilo que você está passando agora. Mesmo que a pessoa não tenha feito com excelência, teve erros, porém aquela pessoa vai dizer algo pra gente: olha, eu fui por esse caminho e esse caminho foi difícil, vá por aqui. Então é muito importante a escuta, a gente procurar as pessoas mais idôneas para a gente ouvir e assim a gente evitar erros. E ainda aproveitando, eu vejo que são poucos que procuram estudar de fato sobre relacionamento. E isso é um erro muito grave, porque se eu quero ser médica, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Mas todo mundo não sonha em ter uma família equilibrada? E por que não estudar sobre isso? Temos em nossa igreja o privilégio dos cultos para a família e a juventude tem a oportunidade de estar em um culto como esse. Aprendendo, talvez não vai servir agora, mas você já está criando base para o que você quer construir no futuro. Inclusive, tem algum noivo aqui na plateia? Tá Ainda não. Tá todo mundo Ainda não. Jesus vai mandar, diga amém. Tivemos recentemente um evento da nossa igreja, né, para os noivos. Sim. É diante do altar, parece o nome. Antes do altar. Antes do altar. Antes do altar. E assim, maravilhosos os conselhos, né? E, inclusive, quando vocês estiverem namorando, que estiverem nessa fase de noivado, não percam, né? É uma série que o pastor está fazendo, está dando essa oportunidade que nós não tivemos, mas que agora vocês têm que aproveitar. Mas, Imanível, eu queria aproveitar já e perguntar: qual deve ser a intenção na busca de um relacionamento? Qual deve ser o propósito? Deve ser por emoção? Deve ter um alvo? O que é que Deus pensa em relação a juntar duas pessoas, né? Qual é o objetivo? O Senhor, Ele tem um propósito para cada um de nós. E lá na fala do início, a gente comentou sobre a importância de se conhecer. Porque eu vou somar algo que eu não sei nem aonde eu quero chegar
Então, quando a gente tem um propósito de Deus, de cumprir o que Deus tem reservado para a gente, e o Senhor vai direcionando cada um de uma forma específica, né? Ele vai conversando, vai tratando com a gente. Então, é importante a gente ter ciência do que Ele tem para a gente mesmo, para poder a gente encontrar alguém que some com aquele propósito. É o autoconhecimento, né? Isso. Isso é interessante, né? É interessante, porque a gente, às vezes, aquela questão... eu não vou aqui pontuar a idade, mas chega uma fase da vida que você começa a sentir uma certa carência. E essa carência parece que lhe fecha os olhos e você sai e diz assim, a primeira pessoa que der um sorriso pra mim, eu vou namorar. Aquela velha confirmação, né? Senhor, quando eu abrir meus olhos agora, tu vai me revelar quem é. o primeiro que eu ver será o meu. É quando Se ele respirar, é de Deus. Aí começam os problemas, não é? Porque a carência é perigosa. Quando você não permite que ela venha ou melhor dizendo, você permite que ela venha e faça morada, não é? Eu acho que, como já disse, independente de idade, né, a partir dos 18, você não deve dar muita vazão a esta carência, porque eu digo sempre que a paixão, ela tem a sua irracionalidade, não é? E qual é a irracionalidade que cerca a paixão? É que você, às vezes, fecha os olhos para ver detalhes que são de extrema importância, não é? Como já foi pontuado aqui diversas vezes, a pessoa às vezes não combina com aquilo que eu imagino para a minha vida. Mas a paixão diz assim, não, eu consigo mudar ele, eu consigo mudar ela, eu consigo trazê-la para o meu mundo, eu consigo trazê-lo para o meu mundo. Isso aí é uma questão de tempo. E eu não sou muito velho, mas todas as pessoas que se comportaram dessa maneira, que tiveram essa visão cegas pela paixão, elas se deram muito mal. Porque no final acabaram se casando e não conseguiram fazer com que aquela pessoa que elas imaginavam que viriam com ela, além de não vir, ainda o levaram para o mundo delas, o que foi muito terrível. Então, assim, não deixe que o relacionamento seja conduzido pela irracionalidade. Ele deve ser conduzido primeiro pela palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa regra, é ela que nos guia, e depois por todo um projeto que eu tenho de vida. Para saber se a pessoa entra naquele projeto, como Nívia falou aqui, minha esposa falou, essa questão de saber se a pessoa, eu sei o que Deus tem comigo, né? O senhor, para casar com a irmã Camila para casar com o senhor, observaram e viram que o que Deus tinha para o senhor era a mesma coisa que Deus tinha para a irmã Camila, e vice-versa. Então, o casamento deu certo porque vocês tiveram a paciência de esperar, e Deus foi dando as direções para que as coisas chegassem onde estão chegando. Do mesmo jeito fomos nós, não é? Eu tinha saído de um relacionamento, estava com um problema, e eu disse assim a Deus, olha, na época eu estava com 26 anos. Eu disse, olha Deus, eu já estou com 26 anos, que eu não vou mais... O Senhor vai resolver essa situação, porque as minhas tentativas elas não foram muito bem sucedidas. Então, vou deixar para lá. Só que quando eu disse isso, aqui vocês não vão lembrar disso, né? Há 14 anos atrás tinha uma chavezinha da web, que era 732. Era a mensagem que mandava de graça pela internet. Ah, sim. Eu ia dizer, não é do meu tempo. O SMS que mandava isso. Aí eu recebi um SMS no telefone que não era não tinha o bendito do WhatsApp ainda, mas tinha uma mensagem que chegava, aí chegou uma mensagem, e uma mensagem até boa, bonita, né? Eu não lembro agora completamente a mensagem, mas era falando coisa do tipo, né? Você é uma pessoa especial, eu admiro muito e tal. Aí eu li a mensagem, não vinha com a identificação de quem mandava a mensagem. Aí eu disse, rapaz, olhei a mensagem, mas tudo certo, deixei pra lá. E o pai dela tem um comércio, né? O pai e a mãe dela tem um comércio lá em Ponto dos Carvalhos. E eu ia sempre lá comprar livro, né? E fui comprar o livro lá. E nesse dia a gente encontrou com uma amiga em comum que a gente tem, a esposa de um pastor, que eu não vou citar o nome dela aqui porque eu não pedi permissão a ela. E ela, quando me viu, ela disse assim, ei, vem cá. Aí eu fui, ela disse, eu tô sabendo que aconteceu isso. É porque tu é teimoso. Eita. Aí eu disse, olha, vou dar devagarzinho. Mas aí ela disse, a tua futura esposa tá ali. Aí apontou pro comércio da mãe dela, né? E ela tava lá no comércio nessa época, na loja da mãe dela. Mas assim...
A gente foi conversando, só que quando foi um certo dia, ela passou 1 ano e meio com muita paciência comigo, a gente conversando por essas mensagens, a gente se via, se falava, mas teve um dia que eu comecei a pesar a situação. O que foi que eu pesei? Ela era uma menina que o pai dela e a mãe dela sempre cuidou muito bem dela, né? Sempre cuidou muito bem dela em todas as áreas. Agora pagava faculdade, não é? Mantinha ela, né? Do jeitinho dela, cuidava muito bem dela. E na minha visão, eu não tinha condições de manter ela naquele padrão. Eu disse assim, ó Deus, eu não vou nem insistir, porque eu não consigo manter esse padrão aí, que o negócio é meio feioso pro meu lado. Então eu vou desistir. Aí fui para um culto de oração em Pontes no mês de maio, parece, de 2012. Aí fui para o culto de oração. Cheguei no culto de oração, 2013. Cheguei no culto de oração, aí eu dobrei os joelhos, ela mandou uma mensagem dizendo, essa é a última mensagem que eu mando para você. Eu não respondi a mensagem. Eu não respondi. E fiquei no culto de oração lá. Eu era o responsável da congregação de Pontezinha, solteiro, presbítero, responsável da congregação. E eu não respondi a mensagem. Sei que passou, né? Passou-se o tempo e tal. 6 meses depois, teve a inauguração do templo na congregação Jardim Progresso. Aí nós temos um amigo em comum e eu vi ele no culto. Eu disse, olha, fala o seguinte, vai lá e diz a Nívia que amanhã eu vou lá conversar com ela. Que eu vou resolver a situação com ela. Ele torcia muito pela gente. Ele disse, não. Eu disse, eu vou. Só que ele foi e disse a ela, né? Aí eu saí do culto em Jardim Progresso e fui lá em Porto do Barco, que era a festa do Grupo Jovem, que ela fazia parte. Aí eu fiquei esperando. Quando ela saiu, eu disse assim, olha, eu vim falar contigo. Ela é muito, né? Ela é formada em administração e sabe como é, né, administradora, né? Ela é o seguinte, 2 pontos. É o seguinte, direto, né? É o seguinte, 2 pontos. Olha, como você tal, e eu tenho uma pessoa que está se interessando. Eu disse, olha, faça o seguinte. Aí eu já também deixei a conversa continuar. Só o seguinte, resolva com essa pessoa que você tem aí e daqui a 15 dias eu vou na sua casa falar com seu pai. Ela olhou pra minha cara assim, é o quê? Eu disse, pronto, resolve aí com essa pessoa aí. É dia 13 de novembro, tu tem até o dia 30 para resolver esse negócio aí. Dia 30 eu venho aqui falar com teu pai. Entrei no carro. Fui embora. Aí quando chega em casa, ela mandou uma mensagem. Você não acha que tá Folgado. Passa esse tempo todo sem dar notícia quando aparece. Folgado não, ousado, né? Ele tinha um propósito. Esse tempo todo sem dar notícia, e aí quando aparece, já aparece desse jeito. Eu disse, não, eu também nem disse mais nada. Dia 30 eu vou falar com seu pai. E foi assim que eu fiz. No dia 30 eu fui lá falar com o pai dela e para namorar com ela. Mas assim, a gente precisa, né, ter, nesse tempo, quando falou com o pai dela que é um presbítero, ele é muito sério, né, ele é muito... Aí ele parou assim, aí disse, São Paulo, vim aqui falar com o senhor para namorar com sua filha. Aí ele olhou assim e fez, é complicado. Aí chamou ela, fez, Nívia, aí ela veio, apareceu assim no terraço. Tu quer namorar com ele? Aí ela disse assim, quero, pai. Ele disse, então se ela quer, se levantou do terraço e foi para dentro de casa. Mas aí é o que a gente tava falando, né? A gente precisa ter pedir a Deus para que Ele conduza, porque tem horas que nós como seres humanos, a gente faz as escolhas da gente pela nossa visão. E há uma possibilidade muito grande disso dar errado, porque a gente escolhe pela emoção, escolhe pela paixão. E a paixão tem o seu lado de racionalidade, que às vezes leva a gente para caminhos difíceis. Eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu nesse bloco, é justamente isso que é extremamente importante. Os sentimentos, eles não podem conduzir as nossas ações. Isso. O sentimento, ele precisa estar submetido à vontade de Deus. E quando ele está submetido à vontade de Deus, aí ok, aí eu posso seguir. Quando não, é melhor não confiar nele, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. E ainda pergunta, quem o conhecerá? Né? Quem é que vai entender o coração? Porque ele é difuso, né? Ele não obedece a um sentimento concreto nem nada. Ele vai, como o evangelista falou, ele vai pela irracionalidade mesmo. Se for o caso, ele vai embora e a gente se perde nesse caminho, né? Amém. E a gente tá aqui numa conversa, né? Tá muito boa. Tá muito boa. A gente não queria que acabasse, né? Mas chegamos ao fim de mais um bloco. Mas antes a gente vai de louvor novamente com a dupla Jonatas e Keila. E vamos louvar?
disseram que eu não ia conseguir e que a minha história tinha chegado ao fim. O cenário era de morte e não havia solução. E naquele chão ninguém teve compaixão. Mas por mim passou um homem e disse: vou te levantar. Mesmo que o sacerdote e o levita não quiseram te ajudar, eu estou passando, vou te levantar do chão. Aqui você não morre não, filho, eu não te deixo não. Eu estou passando, eu estou passando, suas feridas estou curando, de você estou cuidando. Eu estou passando, eu estou passando, suas feridas estou curando, filho, eu te amo tanto. Eu profetizo que você vai ter um testemunho novo para contar. Ele está curando as suas feridas nessa noite. O bom samaritano está passando neste lugar. Mas por mim passou um homem e disse: vou te levantar. Mesmo que o sacerdote e o levita não quiseram te ajudar, eu estou passando, vou te levantar do chão. Aqui você não morre não, filho, eu não te deixo não. Eu estou passando, eu estou passando, suas feridas estão curando, de você estou cuidando. Eu estou passando, eu estou passando, suas feridas estão curando, filho, eu te amo tanto. Olha o que o Espírito Santo diz pra você: aqui você não vai morrer, no chão você não vai ficar. Eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu vou te abraçar. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Aqui você não vai morrer, no chão você não vai ficar. Eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu vou te abraçar. Aqui você não vai morrer, no chão você não vai ficar. Eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu vou te abraçar. Ele está passando, olha. Eu estou passando, eu estou passando, suas feridas estão curando, de você estou cuidando. Eu estou passando, eu estou passando, suas feridas estão curando, filho, eu te amo tanto. Aqui você não vai morrer, no chão você não vai ficar. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem está de volta e a nossa conversa está muito boa, mas nós já estamos no nosso último bloco. Você já sabe que eles ficam chateados, né? Porque a conversa está muito legal, né? E a gente vai continuar. Vamos continuar então aqui, já que eles estão a fim de perguntar ainda. E o evangelista Rafael e a irmã Nívia estão a fim de responder. E nos foi solicitado, né? Isso. Aqui nos bastidores. Foi nos solicitado. Que o evangelista contou a versão dele, né? De como Isso. foi que ele chegou Dos lá. fatos. Foi lá com o pai da irmã Nívia. Mas nos foi solicitada a versão da irmã Nívia também. Uma cariação Pra gente fazer um A gente confronto. não ensaiou, né?
Manília, você está com a oportunidade, né? Para dar sua versão dos fatos. Sua versão dos fatos, Monique. Como é que foi isso daí? Vamos lá. Quando eu trabalhava, ficava lá na loja do meu pai, eu já comecei a observar. Ele sempre ia lá comprar um livro, a gente ia lá explicar alguma coisa. Então eu li um livro, né, nesse período da minha solteirice, chamado Antes de Dizer Sim, de Jamie Camp. É isso? E esse livro, ele tem várias perguntas muito interessantes nele. E comecei a responder, comecei a me entender, a me conhecer. E também ele traz informações para você entender o outro, né? O que você precisa conhecer do outro. E ali eu respondendo e orando, pedindo a direção de Deus, porque com toda a sinceridade, de todas as áreas da vida, eu disse ao Senhor que eu não queria errar na escolha do meu casamento, porque o lar é onde a gente se aconchega, é onde a gente recebe os embates do mundo lá fora e chega em casa para se refugiar. E é uma escolha que vai afetar as outras áreas da vida. Então, eu lendo, vendo essas perguntas e procurando entender, foi quando eu comecei a olhar para ele e identifiquei que muitas coisas que ele fazia, que eu observava, estava dentro daquilo que eu sonhava para mim. E foi então que eu comecei a mandar mensagens para ele. Não mandei diretamente do meu celular, porque eu pensei, ele vai descobrir que sou eu, de repente ele já pode até, eu não sabia o que se passava no coração dele, ele já vai nem me querer, de repente. Então eu comecei a mandar mensagens anônimas primeiro. Meu objetivo era que ele soubesse que existe alguém que o admira. Olha. E só passado de um tempo que eu comecei a mandar pelo meu celular. E quando eu mandei do meu próprio número, aí eu comecei a identificar e tal. E foi a partir daí que a gente começou a se comunicar. Mas assim, éramos de áreas vizinhas. Eu de Ponte dos Carvalhos, área 53, e ele de Pontezinha, área 52. Sendo que na época o nosso coordenador era o coordenador das duas áreas, então volta e meia tinha trabalhos de jovens que estavam as duas áreas juntas, então era a oportunidade que a gente tinha também de se ver. E quando termina o culto, a gente vai ali, dá a paz do Senhor e conversa alguma coisa, e isso daí foi me alimentando, né? Tanto o que eu sentia, fui identificando no olhar. Agora a gente sabe que antes do namoro, essa identificação ainda é rasa, né? Porque a gente não tem aquele diálogo profundo, são diálogos de minutos após o culto, que não dá para você saber de fato quem é a pessoa, mas dá para a gente entender de antemão, mais ou menos, se é aquele caminho que você deve seguir. Então, foi isso aí. Que coisa, né? E de que forma a fé e o relacionamento com Deus, eles moldam as nossas escolhas? Duas coisas que eu queria destacar, né? Primeiro, que a senhora falou sobre a oração, né? E realmente a oração faz com que a gente veja e com que Deus revele coisas que a gente não vê, né? Às vezes a pessoa tem um passado que chegou aqui, ninguém conhece, ninguém sabe, mas Deus revela, né? Através da oração é que a gente vai saber. E outra coisa que a senhora falou foi que vocês estavam ocupados, né? Estavam ambos nas atividades da igreja, se encontravam em atividades da mocidade, e estavam em atividades, estavam em cultos e conversavam no final dos cultos. Então, assim, vocês não estavam ali olhando para o vento, esperando o tempo passar, vocês estavam atuantes, né? Assim como Rebeca e Isaac. Eles estavam trabalhando, ambos separados, mas trabalhando para o Senhor, né? É verdade. A gente pode destacar. A gente vê a importância de congregar, né? O congregar, a gente está ali, está adorando a Deus, mas a gente também tem comunhão com todos. E ainda a gente consegue descobrir outras pessoas que também têm esse mesmo propósito. Diferente, sinto muito, da juventude que só faz cultuar em casa, nos cultos online. Perde uma grande oportunidade de conhecer o verdadeiro amor da sua vida. Ele não vai chegar do nada, apertar na sua campainha e dizer, cheguei, Deus mandou eu vir aqui. Então, precisa viver. E o congregar também faz parte do viver, né?
E como a senhora falou, é muito importante a gente estar envolvido nas atividades da igreja. Quando a gente está envolvido, a gente identifica as outras pessoas. A gente tem, graças a Deus, o nosso pastor presidente, ele tem um cuidado tão grande com a juventude da igreja, tantas atividades, e é de partir o coração quando a gente vê que ainda existem jovens que não aproveitam essa oportunidade. E em conversas, em trabalhos como esse, a gente também desperta a nossa fé, porque às vezes a gente até ora, Senhor, abençoe o pão de cada dia. E às vezes a gente não tem propósito na oração, não tem direcionamento. E quando a gente está na casa do Senhor e escuta pessoas que já passaram por aquilo, a gente também aprende, acorda e desperta. E a fé, ela faz nos enxergar aquilo que a gente, com os olhos naturais, a gente não consegue ver. Às vezes a gente está cercado por uma multidão e às vezes o amor da vida da gente está ali naquela multidão, mas a gente não consegue enxergar. E com o direcionamento do Senhor, Ele pode abrir os nossos olhos espirituais e enxergar aquilo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Amém? Relato completo. Muito bem. Agora tem as perguntas, né, dos jovens. A gente vai E aí, abrir algum pra você. corajoso? Além do bastidor, você tinha me falado, foi uma pergunta. Tem a de Emily também, Emily? a produção está informando aqui, né? Emily. Cadê o microfone? Passa aí pra Emily. Tem dois aqui, né? E tanto Emily, vamos deixar as damas primeiro, né? Depois. Boa noite, Pai do Senhor. Eu gostaria de saber, quando a gente percebe que está totalmente preparado, tanto mentalmente quanto espiritualmente, para ter um relacionamento que vai ser do agrado de Deus? E me permita, eu quero responder essa pergunta. A gente nunca está preparado 100%. Nunca vai estar preparado 100%. Agora a gente vai sentir segurança para tomar a decisão. Existe o extremo, né, pastor? É. Existem aqueles que vão correndo, que ainda não estão prontos, e existem aqueles que ficaram prontos tanto tempo. E que não se tomaram nenhuma atitude, né? Então, o dosador, ou aquilo que vai sinalizar a hora de você passar para a próxima fase, é você fazer a autoanálise à luz da palavra e perceber se você está condizente com a próxima decisão a ser tomada, não é? E quando você consegue fazer isso, já é um sinal. Já é o sinal de que você está pronto para pular de fase, como diz o ditado. Né? Então, assim, não tem... Tem gente que diz assim, eu conheço jovens, né? Que dizem assim, não, eu vou fazer a faculdade. Depois da faculdade eu vou namorar. Aí terminou a faculdade, não, agora eu vou fazer o mestrado. Não após, né? Vou fazer após. Aí terminou a pós, não, agora eu vou fazer o mestrado. Não, vou fazer o doutorado. Agora eu vou fazer o PhD. E com isso já vai com 85 anos, 90 anos. E não tá pronto nunca, não é? Só pra gente concluir essa pergunta dela, quando a gente resolveu namorar, né? Eu ainda não tava no nível de manter ela como ela precisava ser mantida, né? Assim, no possível casamento. O que é que acontece? A gente foi noivar. Vocês sabem quem foi que bancou o noivado? Ela. Eita. Foi ela que bancou o noivado, porque naquela época não tava assim, a minha contribuição financeira não foi, né, aquela que pudesse bancar o noivado todo, e ela bancou. Mas isso também nunca foi um problema. Ela nunca falou sobre isso. Quem está falando sobre isso sou eu, porque eu percebo que isso para ela é um ponto que não merece tanta atenção. Mas por que eu falo isso? Porque talvez tenham outras pessoas que viveram ou que estão vivendo uma situação semelhante. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que a gente não vai estar pronto nunca, mas a mente vai estar dando sinais de que você pode pular de fase, entendeu? Quando a gente chegou na hora de noivar, eu disse assim, é a hora da gente adiantar, né? Chegou o momento da gente ir para a próxima fase, porque você já tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer nos próximos dias, e aí você pode, dentro daquilo que vai acontecer, você estabelecer um novo compromisso. E vocês vão construindo juntos, Exato. né? Vocês casaram e foram tendo uma construção, né? Não estava perfeito, não estava com o carro
Você nem falou do carro? O famoso carro, o primeiro carro. Era o Uno. Era um Fiat Uno 96, 97, que eu chamava ele carinhosamente de White. White. É branco, né? Só que ele tinha uma particularidade. Ele não era somente branco. Ele tinha o capô de uma cor, paralama de outra cor. Mas eu gostava do meu carrinho, que era uma benção. Para todo canto do mundo que eu ia com ele. Tudo que era escala. Tudo que era escala. Uma vez eu cheguei numa congregação, que eu não vou citar o nome aqui, com ele, né? E o irmão disse assim, quando eu parei o carro, aí ele disse, essa vaga é pro escalado. Chegou o escalado. Chegou o escalado, ele olhou pro carro assim. A senhora pegou um projeto em construção. Sim. Não foi? E esse carro tem uma história. Quando a gente casou, aí eu fui tirar uma escala, agora eu vou dizer a congregação qual foi. Eu fui tirar a escala lá na Conselheiro, ali na Barão, né? Quando eu fui fazer a curva do aeroporto, eu nunca vi um negócio daquele, rapaz. Era Jesus querendo provar a fé da gente mesmo. Ele torou um parafuso embaixo, aí o carro deu um giro assim, ó, pá, bateu no meu fio. Ela já é branquinha assim, chega, mudou de cor dentro do carro. Aí eu liguei pra meu irmão pra vir me pegar. Nesse espaço, ela ligou pra mãe dela, mãe, a gente tá aqui no aeroporto, o carro quebrou, bateu. Aí eu vim com o carro. Não consegui tirar a escala mais, vim com o carro rebocado pra casa. Aí quando eu vou descer na rua da casa da gente, assim, a mãe dela, a minha sogra, tava na varanda da casa. Quando ela viu, ela de longe gritou, meu genro, venda esse carro, pelo amor de Deus. Você quer matar a minha menina nesse carro? E Nívia estava grávida de Laura, eu não sabia que ela estava grávida. Foi uma noite de aventura. Mas veja que é uma construção, né? Até nisso. Não necessariamente a gente vai casar já com tudo. Tem gente que espera muito porque também não é assim, né? Vai ser casar com um desempregado, uma pessoa que não trabalha, que não gosta, né? Que a gente já vê os indícios, é problema. Mas também não vai esperar ter uma BMW na garagem, um apartamento na cobertura do Boa Viagem, né? É entender que a gente vai construir juntos, né? Que faz parte também do relacionamento, essa construção. Essa construção, ela rende esse tipo de histórias. De experiência, né? No momento a gente não riu tanto, eu acho, né? Mas agora... Você tem um white pra você não construiu tem um nada. detalhe interessante que, pronto, essa questão de área mesmo, quando eu era da área 52, sempre fui da área 52 e a da área 53. São duas áreas totalmente distintas. A área 52, ela tem 7 congregações e a área 53, ela deve ter hoje quase 30 congregações. A dinâmica do trabalho de Ponte dos Cavalhos, ela é uma dinâmica bem pujante, e de Pontezinha é uma dinâmica um pouco mais lenta, né? E o que é que acontece? Ela acostumada com o trabalho da área 53 e eu acostumado com o trabalho da área 52. Quando foi um simpósio de doutrinas, o coordenador da época disse assim, irmã Nívia, a senhora faz o vestibular dos jovens, a senhora tem como fazer a prova? Ela disse, não, eu faço. Ela pegou e fez a prova. E a gente foi buscar as provas que ela tinha feito na gráfica de uma amiga dela lá em Pontos Cavalhos, que foi numa tarde. Quando a gente foi dentro do bendito do White, a gente saiu, quando chegou para um local para pegar as provas, era na quadra que estava sendo realizado o simpósio de doutrina lá. Quando ela viu aquela, ela começou a chorar. Porque ela sentiu falta da... disfarçar. Ela chorou, mas ela é aquela pessoa que chora sem você perceber que ela está chorando. A lágrima cai aqui assim, ela assim, dentro do carro. Aí eu fui e perguntei assim, ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, você quer vir para cá? Eu venho com você para cá. Eu era presbítero lá e tal. Eu disse, mas se você quiser vir para cá, eu venho com você para cá hoje à noite, para você matar a saudade do pessoal. Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse assim, não, o tempo hoje é o tempo de ficar lá onde você está. Acabou-se. Nunca mais ela tocou no assunto, nem eu toquei no assunto. Mas o que foi que eu aprendi com aquilo ali? Aquilo para mim foi mais, talvez me ensinou mais a mim do que a ela, não é? É que você não precisa... eu poderia reagir de várias maneiras naquele momento. Poderia dizer assim a ela, você está chorando por quê? Você tem que estar onde eu estou, né? Podia usar do autoritarismo de homem, que muita gente usa equivocadamente para dizer ela, não, esse choro é bobagem e tal. Mas na hora que ela começou a sentir, e ela chorou, eu me senti no lugar dela naquele momento, não é? Porque não é fácil, e isso é a proposta também, uma das propostas do casamento. Por isso que a Bíblia diz, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe apegar-se à sua mulher. O contexto ali é o homem e a mulher precisam viver aquilo que Deus estabeleceu para o casal, não é? Para o casal. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala justamente na intenção de que as pessoas precisam viver a realidade do momento que Deus estabeleceu para cada uma, né? Verdade. E a gente já está se caminhando agora, para o final. Me permita, presbítero André, a gente teve uma spoilerzinha, não consegui falar, mas eu vou responder. Tem um problema aí bem gravezinho,
que é bem rápida a resposta, né? É que quando a gente, às vezes, não respeita as etapas e queima as etapas e não obedece ao tempo de cada coisa, a gente acaba pagando preço. Né? A gente acaba sofrendo a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, namoro e noivado não abrem concessões para comportamentos que são inerentes do casamento. A gente já falou isso lá no começo da fala. Por exemplo, o ato, não é? O toque, a conjunção, tudo isso é algo que precisa ser levado em consideração, mas que praticado apenas após o sim diante do altar. Quando uma pessoa quebra essa fase, quando a pessoa quebra essa etapa que adianta, eu não vou dizer que ela vai ter uma vida infeliz, não é? Mas ela deixou de cumprir um princípio da Bíblia. E a Bíblia é muito clara que diz que a palavra de Deus, o Senhor não tem o culpado por inocente. Se você não respeita as etapas, não é? E esse é um problema social hoje em dia. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Outro dia eu vi uma mãe dando um conselho a uma filha em um programa de televisão. Ela disse assim, a filha chegou para ela e falou que tinha saído com um certo rapaz. E ela disse assim, a filha disse à mãe, disse, eu tô aqui preocupada e tal, não sei o quê, porque eu não sei se eu gostei. Aí sabe qual foi a resposta da mãe? Para mim foi a resposta mais absurda que eu já pude ouvir em uma mãe dizer isso para uma filha. Ela disse assim, você vá testando até você encontrar a pessoa correta para que você se adeque a essa realidade. Esse é um ensinamento diabólico. A conjunção carnal, o sexo, na linguagem mais nossa, mais esclarecedora, ele foi preparado para casados e casados dentro dos padrões da Bíblia. Ainda que a sociedade queira dizer que isso é banal, que isso não contribui, que isso não é retrógrado, é antigo, é ultrapassado, nós como cristãos temos uma regra de fé e prática que quem determina essa regra, quem determina o modelo, a forma como a gente deve se comportar, não é a sociedade, não é o governo, quem determina a nossa vida é a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, a gente espera o sim diante do altar, diante do ministro que o pastor vai escalar, ou o próprio pastor, diante das considerações bíblicas. Então, ainda que o mundo todo diga que isso é comum, não, porque fulaninha fez, fulaninho fez, sim, mas você não é fulaninha. Você não vai para os mesmos lugares que fulaninha e fulaninho estão indo. Você está indo para o céu. E para ir para o céu, o caminho nunca foi fácil, porque Jesus mesmo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, depois vem e me siga. E o que é a cruz de cada dia? É a renúncia. O jovem, não é? Tanto o masculino como o feminino, eles quando começam nesse conhecimento, é comum que a atração física ela aconteça. O que não pode é você ultrapassar desta atração e fazer dela uma arma para coisas ilícitas diante de Deus. Conserve ela, continue olhando para a pessoa que você escolheu para casar e achando ela linda, perfeita, e guarde todo esse amor e sentimento que tem para a hora certa, para o momento certo. Vai chegar a hora de você poder expor aquilo que você imagina, que você sente, que você tem vontade, dentro do padrão que a palavra de Deus estabelece, porque tem sim os prejuízos a médio, a curto, a médio e longo prazo, não é? Deus cobra muito isso e a gente perde a legalidade do ensino às vezes, não é? A gente perde a força de ensinar, de dizer assim, eu esperei, não é? Você também pode esperar. Então a gente precisa ter essa consciência pura de que há sim consequências, né? Todo pecado tem as suas consequências, isso é inevitável. E, evangelista, a gente queria, nesse momento final, se o senhor pudesse deixar aquela mensagem de reflexão, né, aquele um minutinho, e a irmã Nívia também fazer a oração final também. Se o senhor me permite, como ela é mais boa com as palavras, ela é melhor com as palavras, eu vou pedir para que ela dê essa reflexão, breve, né, mas assim, eu quero só dizer uma coisa aos amados, né, a todos que acompanham o programa. Primeiro, dizer que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem o melhor para cada um de vocês. Amém? Amém. Amém. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Fecha muito tudo que foi tratado aqui, né? Para andar juntos, você precisa saber quem é você e conhecer o outro para os dois caminharem naquilo que Deus determinou para que vocês caminhem.
E como ele falou sobre tudo tem o seu tempo determinado. Não precisa viver o dia de hoje só pensando no amanhã. Eu quero me casar, eu quero encontrar logo alguém. O que eu tenho feito hoje? Eu tenho desfrutado das bênçãos que Deus tem derramado para o dia de hoje. O dia de hoje é uma bênção. Vocês têm os amigos da igreja, têm os seus líderes, têm as suas famílias. Então desfrute das bênçãos que Deus tem dado para o dia de hoje. Com oração, leitura da palavra, lendo bons livros, vocês vão pensar no amanhã de uma forma prudente, mas não deixem de viver o dia de hoje apenas pensando no futuro. E o dia de hoje vivendo bem feito, o amanhã já está garantido pelo Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Fazer a oração. Fazer a oração e pedir a Deus a bênção sobre todos vocês. Amém? Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez estamos diante da Tua preciosa presença, meu Pai, agradecendo ao Senhor por essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui e compartilhar esses momentos tão agradáveis com os Teus filhos, o nosso amado irmão André, a irmã Camila e os jovens que estão aqui, a dupla que veio louvar o Teu nome e os músicos, Senhor. Foram momentos agradáveis e temos certeza absoluta que o Senhor esteve entre nós. Obrigado pelo Teu zelo, pela Tua bondade. Direciona cada futuro, ó Pai. Cuida do futuro de cada jovem, de cada servo do Senhor que imagina ou que planeja viver uma vida dentro da Tua vontade, dos Teus princípios. Nos ajuda a vencer o mundo hostil em que nós estamos inseridos. Estende as Tuas mãos sobre todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a você que esteve nos assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Agradecer aos jovens que participaram da Área 21 e da Área 67. São felizes, gratos. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E agradecer especialmente também ao evangelista Rafael Ferraz, nosso amigo, nosso irmão, a nossa irmã Nívia, né? E sua esposa. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença. Né? Amém. Um prazer sempre estar aqui, apesar de não ter muita familiaridade com o ambiente, mas a gente se sente feliz de poder contribuir, ainda que mínimo, mais de alguma forma para que as pessoas entendam, e a juventude principalmente, de que eu vejo que os ataques do adversário contra os jovens são muito fortes, não é? E isso que o nosso pastor faz de um momento como esse, de esclarecimento, de conversa, é muito agradável, não é? Então, Deus abençoe a todos vocês. Saudação aos meus amados jovens da Área 52, ali na congregação em Pontezinha e adjacência. Deus abençoe a todos vocês. Vocês são uma bênção, não é? O nosso amado pastor tem um zelo especial por todos vocês da Área 52 e que a poderosa mão do Senhor permaneça estendida sobre todos vocês. Agradeço a minha amada esposa, irmã Nívia Rafaela Baixo do Nascimento Ferraz. Eita glória! Deus abençoe ela poderosamente e a todos nós, em nome do Senhor. Amém, Maria. Amém. Também louvo a Deus em estar aqui pela primeira vez. E muitas, viu? De muitas. A gente vem tremendo e temendo, mas a gente chega e foi uma bênção, um prazer imenso. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, a sua esposa, irmã Judite, e todos vocês. Que Deus recompense com bênção dos céus e também ao meu querido e amado esposo. Amém. E as três princesas que estão em casa também, né? Amém. Também a gente quer agradecer aqui a dupla, né, que esteve conosco, a banda também, né? Que Deus abençoe vocês. E para encerrar o nosso programa de hoje, né, nós vamos de louvor mais uma vez com a dupla. Amém? Vamos louvar? Ele é o Deus que acalma o coração. Mestre, acalma o meu coração, não tô suportando. São tantas aflições e angústias que eu estou passando. Me ajuda, me socorre, eu não vou suportar. E mestre, o vento está ao contrário e quer me assustar. Sou frágil ser humano e posso naufragar. Estende as suas mãos e me socorre.
Assim te diz o Senhor. E aquieta, filho meu, no vento e no mar, sou eu quem mando. A tempestade na sua vida eu estou acalmando. Não temas, eu sou o teu Deus e vim te ajudar. E aquieta, filho meu, no vento e no mar, sou eu quem ordeno. Estou andando em sua direção, você não está vendo. Não temas, eu sou o teu Deus e vim te ajudar. Quantos esperam a ajuda do Senhor aqui nessa noite? Olha o que Ele te diz. E aquieta-te. Acalma o teu coração. Aquieta-te. Sou eu quem preparo. Sou eu quem ajudo. E aquieta-te. Eu sou teu Deus e vim te ajudar.